Olá, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula sobre física. Tema de hoje, estática. Queridos, o que temos que atentar para o estudo de estática? Estática é o estudo dos corpos em equilíbrio. Então, atenção aí na tela, ó. Para um corpo afirmarmos que está em equilíbrio, é necessário que a resultante das forças que atuam nele seja igual a zero. E aí nós temos que analisar os corpos de duas maneiras. Primeiro, tamanho. Ele é um ponto material, quer dizer, a dimensão dele me interessa, ou ele é um corpo extenso, as dimensões dele me interessam. Bom, se ele for um ponto material, a única coisa que nós temos que evitar é a sua translação. E aí, queridos, o que é transladar, sabe? Transladar é girar ao redor do Sol. Não, a Terra translada girando em torno do Sol. Transladar, queridos, é sair do lugar. Por exemplo, se eu peguei esse objeto, eu fiz isso com ele, ele sofreu uma translação. Como é que a Terra translada? A Terra translada em torno do Sol. Como que podemos evitar a translação? Resultante das forças ser igual a zero, ou seja, soma das forças para cima, ser igual às forças que estão para baixo, forças que estão para a esquerda, igual às forças que estão para a direita. Professor, mas no exemplo que você acaba de postar aí, nós temos um ponto onde as forças se concentram, chamar esse ponto aqui de um ponto A, e é muito importante você encontrar esse local onde as forças se concentram. Mas aí, beleza, eu tenho uma força T2 para a direita, tenho um peso para baixo, mas eu não tenho nenhuma força para cima e nenhuma força para a direita. Para isso, nós temos aquele artifício chamado de decomposição vetorial. Então, para isso, queridos, ó, a gente imagina nesse ponto de interseção das forças o eixo Y e o eixo X. O que é que a gente faz com essa tração? Na pontinha da tração, a gente faz linhas perpendiculares aos eixos, certo? Linhas perpendiculares aos eixos, como nós fizemos lá com os vetores, exatamente. Então eu vou ter uma componente de T1O aqui no eixo Y, assim como nós fizemos também no plano inclinado. Então aqui nós vamos ter o T1Y. E vamos ter aqui para a direita uma componente de T1 no eixo X, que vai ser o nosso T1X. Um vetor vai colar no ângulo, outro vetor vai ficar sem o ângulo. O vetor que colar no ângulo, que no caso aí foi T1X, é cateto adjacente. E todo cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Se um cateto é o cateto adjacente, o outro cateto é o cateto oposto. E o cateto oposto é a hipotenusa vezes o seno da inclinação. Então, assim, queridos, sobre a translação, só isso. Agora, o que a gente faz? Pega o T1Y igual ao peso, pega o T1X igual a T2. Sobre a translação do ponto material, é só isso aí que nós temos que fazer. Próximo passo, T1Y, que é a força que está para cima, é igual ao peso, que é a força que está para baixo. T1X, força que está para a direita, é igual a T2, força que está para a esquerda. Beleza, queridos? Então, sobre a estática do ponto material, é isso que nós temos. Ponto material só pode sofrer translação, você subir, descer, andar para a direita, para a esquerda ou nas diagonais. Agora, sobre o corpo extenso. Enquanto que o ponto material só sofre translação, o corpo extenso pode sofrer também translação, só que o corpo extenso, pessoal, ó, além de subir e descer, ele ainda pode, ó, girar. Então nós vamos falar de uma grandeza que influencia no movimento de girar, ó. Primeiro, para eu fazer essa canetinha girar, eu tenho que fazer uma força perpendicular à sua extensão, ó. Se eu fizer uma força aqui no comprimento da extensão, paralela à extensão, ó, a caneta não gira. Ela tende a transladar, não a girar. Então, só causa giro a força que for, ó, perpendicular à extensão do objeto. Outra coisa, se essa força for aplicada em cima do apoio, ó, ela também não gira. Então, tem que ter uma distância do apoio. Outra coisa, quanto mais longe do apoio, ó,
mais longe do apoio, mais fácil dessa caneta girar. Que grandeza é essa? Momento ou torque. Então nós chamamos de momento de uma força ou torque de uma força a força vezes a distância até o ponto fixo. Então nós temos que adotar um local como sendo o ponto fixo da barra. Por exemplo, ó, se eu colocar o ponto fixo aqui da barra em cima da força normal. Ah, professor, então a força normal não tem torque. Não, ó, porque se eu fizer a força em cima do ponto fixo, realmente não tem torque. Então a força-peso, ó, está querendo fazer essa barra girar no sentido anti-horário. O peso do bloco 1. Já o peso da barra e o peso do bloco 2 estão querendo fazer essa barra girar no sentido horário. Assim, qual a condição para que essa barra se mantenha em repouso? A condição é somatório dos momentos no sentido horário ser igual ao somatório dos momentos no sentido anti-horário. Como é que a gente determina momento? Força vezes distância até o ponto fixo. Então nós teríamos assim, ó, P1 vezes, ó, a distância de P1 até o ponto fixo. Chamar essa distância de x. Então P1 vezes x seria igual, que é a única força para esse sistema girar no sentido anti-horário. P2, bora dizer que a distância de P até o ponto isso seja y. Então tem que ser igual a P vezes y, mais, ó, vamos chamar de z a distância de P2 até o ponto fixo, mais P2 vezes z. Então, quando nós temos um objeto de tamanho considerado, eu tenho que ter cuidado, porque ele pode se mover para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, nas diagonais. Ou seja, pela translação, eu continuo fazendo forças que estão para cima igual às forças que estão para baixo. Então, nós poderíamos continuar fazendo assim, ó. A normal, que é a força que está para cima, é igual a P1 mais P mais P2, correto? Isso devido à translação. Translação é só pegar as forças que estão para cima e igualar para baixo. Rotação não. Rotação já me interessa o torque, o momento da força, que é a força vezes a distância até o ponto fixo. Queridos, um breve resumo aí sobre estática. Nos vemos nas próximas aulas para resolvermos questões e comentarmos mais sobre esse assunto. Beleza? Ó, a todos, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Tchau, tchau, primeiro ano.